Imagine receber uma carta escrita pela letra do seu filho morto há 1 ano. A caligrafia idêntica. Os apelidos que só a família usava. Um detalhe que nem você, adulto, sabia. Mas que era verdade. Agora imagine que isso aconteceu não uma vez, não 10 vezes, mas milhares de vezes, ao longo de 60 anos, com um homem simples de Minas Gerais que nunca cobrou um centavo por isso. Esse homem se chamava Francisco Cândido Xavier. O mundo o conheceu como Chico Xavier. E hoje vamos mergulhar nas 10 psicografias mais impressionantes atribuídas a ele. Cartas e livros que emocionaram famílias, dividiram opiniões, entraram em tribunais e, para milhões de pessoas, provaram que a morte não é o fim de tudo. Antes de começar, um esclarecimento rápido para quem nunca ouviu falar disso. Psicografia, dentro da doutrina espírita, é o fenômeno pelo qual um médium escreve um texto que, segundo a crença, não vem da própria mente, mas é ditado por um espírito desencarnado, ou seja, alguém que já morreu. Chico Xavier dizia, com a humildade que marcou toda a sua vida, que nunca escreveu um livro sequer, que tudo o que saiu de sua caneta pertencia a outros autores, a outras consciências, que apenas usavam sua mão como instrumento. Foram mais de 400 livros e milhares de cartas em 6 décadas de atividade mediúnica e nenhum tostão embolsado. Todos os direitos autorais foram doados a instituições de caridade. Seja qual for a sua opinião sobre o fenômeno em si, esse detalhe biográfico é fato histórico verificável e é uma das razões pelas quais, mesmo entre céticos, é difícil apontar Chico Xavier como um vigarista comum. Dito isso, vamos às histórias. Prepare o coração, porque algumas delas doem. Vamos começar por uma que não é uma carta isolada, mas um livro inteiro, e talvez a obra psicografada mais famosa de toda a história do espiritismo brasileiro. Nosso Lar, publicado em 1944 e atribuído ao espírito André Luiz. A narrativa começa de um jeito brutal. Um homem morre e, ao acordar no plano espiritual, encontra-se perdido, confuso, cercado de trevas. Reflexo, segundo o relato, do próprio estado interior que cultivou em vida. Aos poucos ele é resgatado e levado a uma cidade espiritual organizada, hospitalar, cheia de ministérios e colônias de trabalho, onde recebe tratamento e reeducação. O livro descreve com detalhes quase arquitetônicos essa cidade. Hospitais, escolas, jardins, sistemas de trabalho. E o impacto foi tão grande que Nosso Lar acabou virando filme no cinema brasileiro décadas depois, atingindo o público muito além do universo espírita. O que impressiona muita gente até hoje não é só o enredo, mas o estilo. André Luiz escreve como um médico, com vocabulário técnico e estrutura quase científica. Porque, segundo a história contada pelos espíritas, o espírito de André Luiz teria sido, em vida, um médico. E isso nos leva direto à segunda entrada desta lista, que é menos sobre um caso específico e mais sobre um mistério literário inteiro. Como é possível que um homem com escolaridade formal limitada tenha produzido, ao longo da vida, textos atribuídos a autores completamente diferentes entre si, cada um com estilo, vocabulário e personalidade próprios? Isso nos leva ao terceiro ponto desta lista. E aqui a história ganha contornos quase policiais. Em 2017, uma empresa brasileira de inteligência artificial decidiu testar cientificamente esse mistério. Eles pegaram textos atribuídos a 3 dos autores espirituais mais associados a Chico Xavier: Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos.
e alimentaram uma rede neural com milhões de caracteres de cada um para descobrir se realmente existiam estilos de escrita distintos e consistentes entre eles. E o resultado foi curioso. A máquina conseguiu, sim, identificar padrões diferentes entre os autores. André Luiz, por exemplo, tinha o hábito de estruturar falas e diálogos de um jeito característico, diferente do estilo mais literário e irônico atribuído a Humberto de Campos. Os próprios pesquisadores foram cautelosos ao afirmar que isso não prova nada sobre o sobrenatural. A psicografia continua sendo, nas palavras deles, uma questão de fé. Mas destacaram que, sobrenatural ou não, produzir esse volume de texto com personas tão distintas e ao mesmo tempo tão coerentes internamente já seria, por si só, algo extraordinário para qualquer escritor humano. E por falar em Humberto de Campos, chegamos a um dos episódios mais dramáticos e menos conhecidos da vida de Chico Xavier. Um processo judicial movido pela própria família do escritor. Humberto de Campos foi um autor e jornalista brasileiro real, membro da Academia Brasileira de Letras, falecido em 1934. Anos depois de sua morte, Chico Xavier começou a psicografar textos, contos, poesias, crônicas, atribuídos ao espírito desse mesmo Humberto de Campos. O estilo, segundo relatos da época, era reconhecível o suficiente para gerar debate dentro do meio literário brasileiro. E foi justamente esse reconhecimento que trouxe o problema. A família biológica do escritor entrou com uma ação judicial contra Chico Xavier, alegando direitos autorais sobre as obras psicografadas, como se o falecido continuasse, do outro lado da vida, produzindo literatura comercialmente valiosa. Pense nisso por um segundo. Uma família processando alguém não por plágio no sentido comum, mas argumentando judicialmente que o pai deles, morto havia anos, era o verdadeiro autor de um livro novo. O caso correu na justiça brasileira e acabou sendo decidido a favor de Chico Xavier. Mas o simples fato de ter existido, de uma corte precisar debater a autoria espiritual de um texto, já entra para a história como um dos episódios mais bizarros e fascinantes ligados à obra do médium mineiro. Agora vamos para um território ainda mais delicado. Casos em que cartas psicografadas foram usadas dentro de processos criminais. E aqui temos, possivelmente, as duas histórias mais controversas de toda a carreira de Chico Xavier. Em 1976, segundo relatos amplamente divulgados, o médium psicografou o depoimento de um jovem chamado Henrique Emanuel Gregores, morto durante o que teria sido uma brincadeira trágica com uma arma de fogo. Uma espécie de roleta russa entre amigos. No mesmo ano, psicografou também a carta atribuída a Maurício Garcês Henriques, morto acidentalmente em outro episódio semelhante. Nos dois casos, as cartas teriam sido apresentadas perante o juiz Orimar Pontes e, segundo o que ficou registrado na Crônica Jurídica Brasileira, o magistrado aceitou considerar os depoimentos póstumos como parte do processo, algo praticamente inédito no sistema jurídico do país. Fontes que compilam esses episódios mencionam ainda outro caso emblemático, o de José Divino, absolvido de acusação de homicídio em 1978 depois que uma carta psicografada, atribuída à própria vítima, teria isentado o acusado de culpa. É importante dizer com honestidade, esses casos são profundamente controversos até hoje. A maioria dos juristas brasileiros não reconhece, e nunca reconheceu, a psicografia como prova válida dentro do sistema penal. E há um debate sério, dentro do próprio direito, sobre os riscos de se decidir o destino de uma pessoa com base em um documento de origem espiritual não verificável. Mas, controvérsia à parte,
o impacto cultural é inegável. São episódios em que a fé espírita literalmente entrou na sala de um tribunal brasileiro e influenciou, goste-se ou não, o desfecho de vidas reais. Vamos deixar os tribunais agora e ir para o terreno mais humano e mais comovente dessa história. As cartas que Chico Xavier escreveu para famílias enlutadas, muitas vezes crianças, e que até hoje circulam entre os espíritas como prova emocional da continuidade da vida. Uma das mais citadas é a carta atribuída a um menino apelidado de Tetel, cujo nome de batismo era Rangel. Segundo o relato, o menino morreu aos 3 anos de idade depois de cair de uma bicicleta. 1 ano após sua morte, em Uberaba, Chico Xavier teria psicografado uma mensagem em nome dele. O detalhe que arrepia quem conhece essa história é a caligrafia. Relatos descrevem que o texto teria saído com traços de letra infantil, apesar de a criança, obviamente, nunca ter sido alfabetizada em vida. Ela morreu aos 3 anos, uma idade em que ninguém aprendeu a escrever ainda. A carta mencionava apelidos familiares extremamente específicos, como vô Lico e tia Gilda, além de citar uma pessoa presente na sessão apelidada de tia Lé. Nomes íntimos, do tipo que não estariam em nenhum documento público, nenhum jornal, nenhuma fonte que um estranho pudesse simplesmente pesquisar antes de forjar uma farsa. Para quem acompanhava aquela família de perto, a carta de Tetel se tornou um símbolo de consolo. A prova, para eles, de que aquele menino continuava existindo e continuava sendo, de algum jeito, criança. Outra história que emociona profundamente é a de um soldado chamado William, ou Wilson, dependendo da fonte que você consultar. Nascido em Belo Horizonte em 1924, ele entrou no exército ainda adolescente, aos 17 anos. A vida militar, que deveria ser o início de uma trajetória, virou tragédia. Um simples calo no pé infeccionou, evoluiu para gangrena e, em plena juventude, em 1941, ele morreu. Vítima não de guerra, não de bala, mas de uma infecção banal em condições de tratamento precárias. 1 mês depois de sua morte, segundo os registros que circulam sobre o caso, ele teria enviado, através de Chico Xavier, o primeiro de uma longa série de recados para sua mãe. E aqui está o detalhe que transforma essa história em algo de tirar o fôlego. Esse contato, essas cartas psicografadas de filho para mãe, teriam se mantido. Não por 1 ano, não por 5, mas por praticamente 4 décadas, até 1980, quando a própria mãe faleceu. Imagine isso. Uma mulher que perdeu o filho aos 17 anos e que, segundo sua fé, pôde continuar recebendo palavras dele, geração após geração de cartas, até o dia em que ela mesma partiu. Em uma das mensagens atribuídas a ele, há uma frase que resume o tom dessas cartas, a de que, para o coração de uma mãe, as nuvens no horizonte dos filhos sempre parecem mais pesadas e mais tristes do que realmente são. Um consolo dirigido diretamente à dor materna que só quem perdeu um filho pode compreender de verdade. Chegamos agora a um dos casos mais citados quando o assunto é detalhe impossível de ser forjado. A carta atribuída a uma jovem chamada Elisa, psicografada por volta de 1990. Elisa havia morrido de leucemia. Na carta que Chico Xavier teria escrito em nome dela, havia uma frase que, à primeira vista, parecia apenas mais uma mensagem de consolo. Elisa mencionava que a própria mãe estava grávida. O problema é que, no momento da sessão, segundo o relato, nem a mãe sabia que estava grávida. Não havia teste de farmácia confirmado. Não havia consulta médica ainda, nada. Era uma informação que, teoricamente,
nem sequer existia ainda no mundo dos vivos para ser adivinhada ou pesquisada. Para os que acompanharam de perto esse caso, esse detalhe é frequentemente citado como um dos exemplos mais fortes de que aquelas cartas não podiam ser fraudes construídas com pesquisa prévia, porque não havia nada, em nenhum lugar, para se pesquisar. Seguimos agora para dois nomes que aparecem quase sempre juntos quando se fala das cartas mais famosas do médium: Arthur Joviano e Nair Belo. Essas duas histórias fazem parte do núcleo de casos mais repetidos em compilações sobre Chico Xavier, justamente porque combinam os dois elementos que tornam uma psicografia inesquecível: detalhes pessoais extremamente específicos, apelidos, hábitos, objetos de uso íntimo da família, somados a um impacto emocional coletivo, quando a história não fica restrita a uma única família, mas se espalha e comove um público muito mais amplo. São casos que, mesmo sem o mesmo nível de detalhamento público que os anteriores, entraram para o imaginário popular brasileiro como parte do cânone das grandes cartas psicografadas, repetidamente citados lado a lado com os episódios de Tetel e do soldado William como prova, para os fiéis, de que Chico Xavier tinha acesso a um tipo de conhecimento que nenhuma pesquisa terrena poderia fornecer. E fechamos essa lista com o caso de Gleide Dutra, outro nome que volta com frequência nas compilações das cartas mais marcantes psicografadas por Chico Xavier. Assim como nos episódios anteriores, o que tornou esse caso memorável foi a combinação de comoção pública com elementos que a família descreveu como íntimos demais para serem forjados por um estranho. A mesma fórmula emocional que atravessa praticamente todas as 10 histórias que contamos aqui hoje. Uma dor real, uma família destruída pela perda e uma carta que chegou prometendo que aquele amor não tinha se apagado com a morte. Vale a pena parar um segundo antes de encerrar para colocar tudo isso em perspectiva. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e desde os 4 anos de idade, segundo relatos biográficos, já dizia ver, ouvir e conversar com espíritos. Ao longo de sua vida, ele se tornou uma das figuras mais influentes do espiritismo no mundo. Alguém que milhões de brasileiros consideram, até hoje, o maior médium psicógrafo da história. E é importante dizer isso com honestidade total. Nada do que foi contado aqui é consenso científico. A ciência, de modo geral, não reconhece a psicografia como fenômeno comprovado. E mesmo dentro do direito brasileiro, como vimos no caso dos julgamentos, a maioria dos especialistas jurídicos rejeita esse tipo de documento como prova válida. Existe um debate real, sério e ainda em aberto entre quem defende esses relatos como evidência de vida após a morte e quem os explica através de outros mecanismos. Memória inconsciente, informações obtidas por vias indiretas ou simplesmente a genialidade literária de um homem com uma capacidade de escrita fora do comum. Esse debate provavelmente nunca vai se fechar e talvez nem devesse. Cada pessoa que ouve essas histórias tem o direito de decidir, com sua própria consciência, no que quer acreditar. O que ninguém consegue negar, seja crente ou cético, é o tamanho do impacto humano dessa história. São milhares de famílias que, tendo fé ou não no fenômeno em si, encontraram nessas cartas um instante de alívio em meio à dor mais profunda que um ser humano pode sentir: a perda de um filho, de uma mãe, de alguém amado. E é isso, no fim das contas, que faz de Chico Xavier uma figura que ultrapassa os limites do espiritismo e se torna parte da cultura brasileira como um todo. Um homem simples, do interior de Minas Gerais, que passou 60 anos da vida tentando, à sua maneira, aliviar o luto alheio, sem nunca cobrar nada por isso. E você, o que achou dessas 10 histórias?
Acredita que existe algo verdadeiro por trás dessas cartas? Ou acha que tudo pode ser explicado de outra forma? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse é exatamente o tipo de debate que continua vivo há quase um século e promete continuar por muito tempo ainda.